E aí, galera, tudo bem? Então, para a gente dar continuidade na nossa introdução, né, que nós já fizemos nas duas últimas aulas uma introdução à genética, a gente vai para a parte mais importante, que é o conhecimento dos experimentos de Mendel. Quais foram as contribuições que ele deu para a base da genética que a gente conhece hoje. Vamos começar? Então, Mendel, né, Gregor Mendel, foi um monge que viveu no século XIX e que conseguiu verificar certas definições da genética que a gente tem hoje, fazendo experimentos, mas não em laboratórios como nós conhecemos hoje. Era tudo muito rudimentar. E mesmo assim, ele conseguiu estudar o cruzamento das ervilhas de cheiro. Ervilha de cheiro, para quem não conhece, ela dá essas flores coloridas. É uma planta bem bonita. E a partir do estudo desse cruzamento, o que ele queria saber? Por que a mesma planta produzia algumas sementes de cor verde e outras de cor amarela? Então, por que se eu estou tratando da mesma planta, as sementes não são da mesma cor? Foi aí que ele começou a estudar esse cruzamento entre as ervilhas de cheiro para verificar por que isso acontecia. Então, ele, além da cor da semente, ele também fez cruzamentos para poder observar a altura da planta, porque tinham plantas que eram um pouquinho mais altas, outras um pouquinho mais baixas. O formato da vagem também levava em consideração. E ele fez também outros cruzamentos sobre a cor das flores. Então, todo o cruzamento entre essas plantas foi a base do estudo dele. E a gente vai ver certinho como é que ele fez isso agora. Então, os cruzamentos de Mendel. Ele começou a verificar que se uma planta de semente verde cruzava com outra planta de semente verde, os descendentes seriam todos de cor verde. Agora, se ele cruzasse uma planta de semente amarela com outra planta de semente amarela, os descendentes todos seriam de cor amarela. Então, ele conseguiu, por meio desse cruzamento laboratório, determinar essas questões. Se você tem duas plantas de sementes de cor verde, os descendentes desse cruzamento serão todos de cor verde. Se você tem duas plantas com sementes de cor amarela, os descendentes desse cruzamento serão todos de cor amarela. E aí ele conseguiu determinar que essas plantas que estavam sendo cruzadas, ele considerou puras, porque se elas não fossem puras, que a gente vai ver logo mais, elas teriam dado sementes de cores diferentes. Tipo, eu poderia ter uma semente de cor amarela no meio das verdes, ou uma verde no meio das amarelas. Então, essas primeiras plantas que ele fez o cruzamento e conseguiu definir isso, ele chamou ela de planta pura. Continuando o cruzamento, ele pegou uma planta de semente de cor verde e cruzou com uma planta de semente de cor amarela, que também é daquela pura. Ele não pegou os descendentes daquele cruzamento, ele pegou uma planta pura de cor verde e uma planta pura de cor amarela. Desse cruzamento, todos os descendentes foram amarelos, foram sementes de cor amarela, que ele chamou de geração 1. O outro experimento, ele pegou uma planta dessa geração 1, essa sementinha amarela da geração 1, e cruzou com uma planta pura da geração amarela, né? Aquela planta pura do experimento anterior. Então, o que ele pegou? Um descendente da geração 1, uma planta da geração 1, e uma planta pura, para poder cruzar essa geração que saiu do verde e amarelo com essa planta pura de semente de cor amarela. Quando ocorreu esse cruzamento, o que ele conseguiu verificar? Quando a planta não é pura, é possível você ter descendentes de outra cor. Então, dessa geração 1, cruzando com uma planta pura, os dois com a semente de mesma cor, conseguiu verificar que aqui um descendente seria uma semente de cor verde. Começa a definir algumas conclusões. Cada característica ela é determinada por um par de fatores, que é o que nós chamamos de alelos. Esses alelos eles podem definir, por exemplo, a cor das sementes, né? Ou a altura da planta,
ou a cor da flor dessa planta. Então, esses alelos, eles são as formas de um gene que vão ocupar a mesma posição lá nos cromossomos que são homólogos. O que são esses cromossomos homólogos? São aqueles cromossomos que fazem um par com outros cromossomos que vão ter informações genéticas semelhantes. É como se eles já tivessem marcados um para o outro, né? São cromossomos que conseguem fazer um par, como se fosse esse cruzamento aqui. E aí eles vão ter as informações genéticas semelhantes, informações como a cor do cabelo, né? A cor do olho, a cor da semente, a altura da planta. Então, esses alelos são responsáveis por essas características, porque são genes que vão ocupar uma mesma posição lá nos cromossomos. Essas ervilhas, ele verificou que elas têm 2 alelos para a cor da semente. Então, tem dois alelos que vão definir característica de cor. Um alelo definiria se essa planta teria a cor verde e outro alelo para a cor amarela. Se desses cruzamentos tivesse aparecido mais uma cor, um roxo, um vermelho, um laranja, aí nós teríamos mais um alelo. Então, cada cor é representada por um alelo presente aí nessa planta. Mendel continuou a fazer os seus experimentos, os seus cruzamentos, e nisso ele pegou uma daquelas plantas, né, da geração 1, plantas que foram descendentes, que deram sementes de cor verde, e outra planta que foi descendente, que deu semente de cor amarela, não foram as puras. E aí, desse cruzamento, ele verificou que todos os descendentes foram sementes de cor amarela. E aí ele conseguiu determinar 2 coisas. Que existia um alelo dominante. Um alelo, uma característica que predomina sobre as outras, que no caso aqui seriam as sementes de cor amarela. Quando uma de cor amarela cruzou com uma de cor verde, ela foi dominante sobre a cor verde e todos os descendentes saíram de cor amarela. E ele também conseguiu determinar que havia um alelo recessivo, aquela característica que pode ser ocultada pela presença de outro alelo, que é o caso da semente de cor verde. A semente de cor verde se comportou como um alelo recessivo, ela foi ocultada pela semente de cor amarela. Por isso que os descendentes saíram todos de cor amarela, porque o amarelo dominou sobre o verde. Nós ainda temos mais algumas conclusões para ver sobre esses cruzamentos de Mendel, que vai ficar para a próxima aula, porque eu quero que vocês revejam isso com calma para a gente poder ir entendendo isso e revisar essas questões depois lá na nossa aula no Zoom. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida até aqui, me procurem. Até a próxima aula.